Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos dar início à parte mais importante para o Enem, tá? Nós vamos conversar a falar sobre o Enem, sobre estratégias, técnicas e hoje nós vamos começar falando sobre as competências e habilidades do Enem, né? O Enem ele está estruturado em torno de competências e habilidades. E é importante que vocês conheçam essa competência da área 2, que é a área de linguagem, né, de língua estrangeira moderna, e as habilidades, por quê? Qual é a relevância disso? Para que vocês saibam exatamente o que é que os espera na prova do Enem. É importante que vocês saibam o que é que o Enem espera que vocês estejam aptos a fazer. Tá? Então, a competência de área 2, que é a área de língua estrangeira moderna, diz o seguinte: o aluno deve conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Ou seja, foi-se o tempo daquele decoreba de gramática. Foi-se o tempo que os vestibulares pediam para você passar de uma voz passiva para a voz passiva, né? Para dizer qual era o tempo verbal daquela frase, para passar os substantivos do singular para o plural, enfim. O que o vestibular, o que o Enem mais especificamente espera de você é que você seja capaz de ter acesso a informações, outras culturas, outros grupos sociais, que através dos textos você consiga se informar. E aí, como a gente já conversou nas estratégias de leitura, o mais importante é sempre o quê? Buscar a ideia central do texto. Dessa forma você vai conseguir se informar. Bom, agora nós temos aqui as 4 habilidades. E aí eu vou mostrar para vocês exemplos de todas elas. O que é que diz a habilidade número 5? Associar vocábulos. Vocábulos são palavras, né? E expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Tá? Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Vamos dar um exemplo aqui. Essa questão que caiu no Enem, ela diz o seguinte: a gente não vai, nesta aula de hoje, resolver as questões do Enem. Eu quero exemplificar cada uma dessas habilidades. Eu quero mostrar para vocês o que é que espera vocês na prova do Enem, tá? E o que é que o Enem espera que vocês sejam capazes de fazer. As habilidades que vocês precisam ter, tá? Então aqui, nós temos aqui o enunciado. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace para justificar sua opinião de que, ou seja, habilidade número 5, nós estamos associando vocábulos ao tema do texto, que a gente não vai parar agora para ler. Vejam aqui um segundo exemplo. Nós temos aqui, em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que... Então aqui nós temos uma expressão, exatamente como dizia a habilidade número 5. Associar vocábulos, palavras soltas e expressões de um texto em inglês ao seu tema, tá? Então nós vimos aqui agora 2 exemplos, né? Se eu não me engano essa questão é de 2010, né? E essa daqui é de 2011. 2 questões diferentes que abordam essa habilidade, que vocês possam associar vocábulos e expressões de um texto em inglês ao tema do texto, tá? Vamos agora focar na habilidade número 6, que diz o seguinte: utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como um meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Vamos frisar essa parte aqui, ó. Meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas, né? Então temos 3 palavras aqui: informações, tecnologias e culturas. Pessoal, esta é a habilidade que está mais presente na prova do Enem. Por quê? Porque os textos do Enem, na prova de inglês, na sua maioria, são textos informativos, através dos quais você terá acesso a informações, a tecnologias e culturas. Vamos ver aqui alguns exemplos.
aqui nós temos uma matéria que foi publicada na National Geographic, né, na revista. Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que, e aí depois de ler o texto você vai ver se os compostos químicos da morfina produzidos nos humanos, ou seja, aqui é um texto informativo, através de um estudo, de uma pesquisa, de um experimento, né, que foi desenvolvido, acredito eu que nos Estados Unidos, né, vocês vão ter informações sobre alguma matéria, algum assunto específico. Então, através desse texto, nós estamos o quê? Acessando informações. A habilidade número 6 fala ainda de tecnologias e culturas, como vocês viram. Vamos dar uma olhadinha aqui neste exemplo. Aqui é mais um exemplo de informações, né? Olha só. Orientações, essa prova aqui é do Enem de 2016. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Sites oficiais são aqueles sites do governo, né? Como, por exemplo, o site do IBAMA, né? O site do BIOS não é um site oficial. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso ao, ou seja, eu olhando para esse cartaz aqui, que está disponível na internet, eu vou ter acesso ao quê? A ações do governo local referentes a calamidades, a relatos de sobreviventes em tragédias marcantes, a tipos de desastres naturais possíveis de acontecer, ou seja, informações, tá? Nós vamos ver aqui agora um exemplo da parte da tecnologia, né? Vocês sabem que a tecnologia está em constante desenvolvimento e através desses textos que vocês vão ler em inglês na prova do Enem, vocês vão ter acesso a essas tecnologias, a essas informações sobre tecnologias que talvez vocês não tiveram conhecimento ainda. É o caso, por exemplo, dessa questão que caiu também na prova de 2016, cujo enunciado diz o seguinte: o texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora para este momento enfoca o quê? O uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos, criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados, ou seja, informações acerca de tecnologia. E agora, para completarmos a habilidade número 6, vamos mostrar aqui para vocês um exemplo de uma questão através da qual vocês têm acesso à cultura. Nós temos aqui, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora... Bom, creio eu que todos vocês sabem quem foi Frida, né? Pintora, artista mexicana. E talvez vocês nunca tenham visto o filme sobre ela, né? O filme biográfico da Frida. Mas lendo esse relato, esse comentário sobre o filme, você tem acesso ao quê? A algumas informações sobre esse filme, né? Ou seja, cultura, cinema, tá? Então nós vimos aqui 4 exemplos, né, de questões do Enem dessa habilidade número 6. Voltando aqui para o nosso primeiro slide, vamos falar agora sobre a habilidade número 7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Bom, vamos aqui desmembrar em 3 microhabilidades. As estruturas linguísticas, a sua função e o seu uso social. Vamos falar primeiro sobre as estruturas linguísticas. Gente, o que são estruturas linguísticas? São as estruturas de uma língua, as estruturas de um idioma. Ou seja, os verbos, os substantivos, os advérbios, os adjetivos, as preposições, as conjunções. Percebam que o vestibular do Enem, a prova do Enem, né, melhor dizendo, ela não vai cobrar gramática de você. Mas quando eu digo que ela não vai cobrar gramática, eu não estou dizendo que o conhecimento da gramática, o estudo da gramática não é importante. Se não fosse, nós não teríamos passado as 4 últimas aulas estudando os tempos verbais, né? Presente simples, presente contínuos, passado simples e passado contínuos. Inclusive, tem 15 questões, né, envolvendo tempos verbais. Espero que vocês já tenham feito. Não acumulem questões, não acumulem conteúdo. Já enviei para o grupo de WhatsApp o gabarito comentado, detalhado de todas as questões, de todas as 15 questões. E me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, certo? Sobre qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom?
Bom, então, de que forma o conhecimento gramatical, o conhecimento dessas estruturas linguísticas será importante para você? Para que você reconheça, quando estiver lendo um texto, se aquele verbo está no presente, está no passado, está no futuro. Se está lá people, você já sabe que são pessoas, está no plural. Não foi apenas uma pessoa envolvida, né, em uma entrevista, em uma pesquisa, enfim. Então, esses conhecimentos são importantes. E também, por exemplo, conjunções, né, que a gente vai ver mais pra frente. Quando você vê, por exemplo, lá no seu texto a conjunção however. However, que quer dizer entretanto, todavia, porém. Ou seja, você já sabe que ela introduz o quê? Uma ideia de contraste, uma ideia de adversidade. Alguma coisa que foi afirmada antes, através do however, eu agora vou contrastar. Eu vou conflitar com o que foi dito previamente. Então, quando ele fala sobre as estruturas linguísticas, é exatamente isso. Que você possa reconhecer dentro do texto essas estruturas que dão sentido ao texto, tá? A segunda microhabilidade aqui é a função. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo de questão do Enem, onde ele pergunta a função. É muito comum, né, que caia questões dessa forma, perguntando para você qual é o propósito do texto, qual é o objetivo do autor, né, com aquele texto, né? Qual é a finalidade daquele artigo, daquela propaganda, enfim, certo? De vários gêneros textuais. Isso é a função. E agora vamos falar sobre a última parte dessa habilidade, que é o uso social. O que é esse uso social? Bom, quando nós escrevemos um texto, esse texto ele tem o quê? Finalidades diversas, né? Na maioria das vezes, pelo menos na prova do Enem, vocês vão encontrar textos informativos, cujo objetivo é informar, divulgar alguma coisa. Mas nós também temos textos culturais, né? Que não é para você se informar de algo. É uma poesia, né? É uma manifestação de arte, né? Temos outros textos cuja função é promover, é produzir um efeito de humor, é para causar graça, é para fazer você rir, né? Uma piada, um texto engraçado, uma tirinha. Só que aqui nós estamos falando do uso social. O que é o uso social? O uso social é quando o escritor ele se utiliza do seu texto para tentar promover uma espécie de consciência social, uma reflexão da sociedade, para denunciar alguma coisa, para protestar contra alguma coisa, para tentar promover, né, essa espécie de consciência. Por exemplo, há 2 anos atrás nós tivemos na prova de 2018 uma fábula. Todos vocês sabem que as fábulas, elas não contam apenas uma história, né? A diferença da fábula para os contos normais é que a fábula ela traz o quê? Uma lição de moral, né? Um princípio, um valor a ser transmitido, a ser ensinado às crianças. Isso é função social. Então daqui a pouco a gente vai ver exemplo, né, tanto da função como do uso social. Deixa eu passar aqui os slides. Bom, temos aqui uma questão que caiu no ano de 2010, né? Diz o seguinte, claramente aqui vocês estão vendo um cartão postal, um postcard. Os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam a parentes e amigos. Publicado no site do projeto Wandrill, o texto em formato de cartão postal tem o propósito de, ou seja, qual é o propósito desse texto em formato de cartão postal? Essa é a função. O Enem espera que você tenha essa habilidade de, ao ler um texto, identificar qual é a função dele, qual é o propósito dele. E falando sobre o uso social, nós temos aqui uma música, né, eu acho que é de Bob Dylan, isso, Bob Dylan, né? E aí o enunciado diz o seguinte: na letra da canção Masters of War, Mestres da Guerra, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra, ou seja, nessa música o Bob Dylan está denunciando alguma coisa, ele está protestando contra alguma coisa, tá? Então a gente vai ler essa música não é apenas para causar entretenimento,
ela tem um objetivo de fazer com que as pessoas reflitam sobre isso aqui, que elas se conscientizem sobre isso. Esse é o uso social sobre o qual nós falamos, né, ali da habilidade número 7. E agora vamos ver a última habilidade, que é a habilidade 8, que é a mais legal quando cai nas provas do Enem. Que diz o seguinte: o Enem espera que você seja capaz de reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística, tá? Vamos prestar atenção aqui nessas três expressões: produção cultural, representação da diversidade cultural e linguística, tá? Bom, vamos falar aqui agora sobre produção cultural. Quando você pensa em produção cultural, você vai pensar em quê? Poesia, literatura, cinema, fotografia, música, né, pintura. Mas, obviamente, como nós estamos falando de Enem, de vestibular, de texto escrito, o que é que vai sobrar para a gente de produção cultural? Poesia, música, textos literários, né, charge, uma tirinha, tudo isso também é manifestação artística, né? Quando ele fala sobre diversidade cultural e diversidade linguística, a gente vai conversar melhor quando eu mostrar aqui os exemplos das questões, tá? Então, olha só, aqui temos um poema, né? Um poema, claro que ele não está completo aqui, né? Aqui temos os versos finais do poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. O enunciado diz o seguinte: estes são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor... Bom, não sei se vocês conhecem o Robert Frost, inclusive ele é o meu poeta favorito, né? E esse poema ele é lindíssimo, quer dizer The Road Not Taken, a estrada não pega, seria mais ou menos isso, né? Porque take, entre outras coisas, pode ser pegar. A gente não fala, né? Pegar a estrada, ou seja, a estrada que você não pegou. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de produção cultural. E essa produção cultural, ela vai se apresentar na prova do Enem de forma o quê? Diversificada. Como eu falei, nós vamos ter vários gêneros textuais, né, desse tipo de manifestação artística, desse tipo de produção cultural. O primeiro exemplo aqui foi o quê? Poema, né? Um outro exemplo aqui nós temos uma obra literária, né? Veja que aqui não é uma resenha crítica sobre a obra literária. Aqui é a própria obra literária. Não sei se vocês conhecem o livro 1984 do autor George Orwell. Então, o escritor George Orwell, que é mais conhecido, mais famoso por sua obra-prima A Revolução dos Bichos, Animal Farm. Mas 1984 ele é igualmente bom, certo? Então nós temos aqui, olha, o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... Tá? Então aqui nós temos o que? A passagem de uma obra literária, né? Então isso aqui é mais um exemplo da produção cultural. Temos aqui uma letra de música. Essa aqui é muito recente, caiu na prova do ano passado, em 2019. Caiu uma música de Madonna. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de uma relacionamento. Ou seja, você vai ler a música, né? Uma parte dessa música aqui, In This Life, Nesta Vida, de Madonna, é retirado do álbum Erótica, onde vocês veem aqui mais um exemplo dessa produção cultural, tá? Bom, como a gente havia falado, essa produção cultural, ela vai estar o quê? Diversificada. No finalzinho da habilidade número 8, eles falam em diversidade cultural. E uma dessas manifestações, né, uma forma de produzir cultura é tirinhas, charges, né? Então nós temos aqui, por exemplo, olha só, a tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque
Então nós temos aqui mais um exemplo de produção cultural. Só que lembrem que no finalzinho da habilidade número 8, ele falava em diversidade linguística. O que é diversidade linguística? A diversidade do uso da língua. Nós temos uma forma diferente para se comunicar, para nos comunicarmos, né? Nós temos uma linguagem formal, uma linguagem mais informal, mas no final das contas, né, o objetivo é o mesmo. Uma pessoa que fala assim, ela traiu o marido, e outra pessoa que fala, ela botou gaia no marido, eles querem dizer exatamente a mesma coisa, ou seja, a esposa foi infiel, né, no relacionamento. Porém, o primeiro utilizou o quê? Uma linguagem mais formal, enquanto que o segundo preferiu, né, utilizar uma linguagem mais informal. E o Enem, ele não se furta a esse fenômeno. O Enem, ele reconhece que existem formas diferentes, né, da gente se expressar, da gente se comunicar. E é por isso que a diversidade linguística ela está presente também na prova do Enem. Então, não se surpreendam, não se assustem se vocês chegarem na prova do vestibular, né, na prova do Enem, e encontrarem, por exemplo, um texto que na verdade é uma conversa de WhatsApp, com figurinhas, com emojis, com abreviações, com gírias, né? Não se assustem de encontrar uma tirinha também com várias expressões, né? Então, neologismos. Por quê? Porque o Enem não vai ignorar que esse fenômeno, né, da diversidade linguística existe. Então, você deve estar preparado para tanto a língua formal como para a língua, tanto a língua formal como informal. Nós temos aqui um exemplo de uma questão que caiu na prova de 2014, que diz o seguinte: são produzidos com o intuito... Cartoons, está faltando aqui a palavra cartoons. Lembro demais. Aqui, ó, cartoons. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia Pessoal, preste atenção no final desse enunciado. A linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia Vejam a letra A, por exemplo. Predominância do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão. Ou seja, percebam que aqui nessa questão, ele não está exigindo de você uma interpretação da própria conversa, mas ele quer que você preste atenção na linguagem que eles utilizam, né? A gente não vai resolver essa questão, mas aqui rapidamente, se vocês olharem esse primeiro personagem, ele utiliza linguagem informal. Como é que eu sei? Ain't. Isso aqui é coisa informal. A gente vai ver posteriormente ya, né? Como a gente fala, por exemplo, em português cê, né? Ó, cê sabe, cê viu, né? Esse cê, que é a abreviação de você, em inglês eles usam muito o ya, see ya, ou seja, vejo você, see you. Já esse aqui não, ele utiliza uma linguagem formal. Você vê logo pelo começo da fala dele que ele fala: May I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. O may, que é o verbo poder, a gente vai aprender na aula de verbos modais, ele é mais formal que o can. Você e seu amigo, você pode me prestar uma caneta, você usa o can, porque é uma linguagem informal. Can you lend me a pen? Né? Agora, diante de uma pessoa que você não conhece, uma pessoa mais velha, ou até mesmo numa relação de hierarquia, você vai utilizar uma linguagem mais formal, né? Imagine, por exemplo, que você está no shopping num dia lotado, acabou de pegar ali a bandejinha com seu almoço, está procurando uma cadeira ali, um lugar para você comer, não tem uma única mesa vazia, mas tem uma mesa que já tem uma pessoa, né? Só que ela está ocupando apenas uma cadeira. Aí você chega e... eu posso sentar aqui, né? Excuse me, may I sit here? May I sit here? Ou seja, você está sendo mais formal. Então vejam que essa diversidade linguística, ela está presente na prova do Enem. E com isso nós concluímos aqui, essas são as 4 habilidades, certo? Que o Enem espera que todos vocês tenham para compreender os textos da prova do Enem e resolver, né, de forma bem sucedida cada uma delas.
Nós vamos trabalhar pouco a pouco. Vocês viram que hoje nós não paramos para resolver nenhuma questão. Eu queria que vocês conhecessem a competência e as habilidades da parte de língua inglesa, né? Falando especificamente sobre o Enem. No módulo de vocês, mais especificamente na aula 8, essa aqui é a aula 8, vocês vão encontrar 5 questões dessa primeira habilidade. Todas as 5 questões, elas vão estar o quê? Pedindo que você associe vocábulos ou expressões de um texto em inglês ao seu tema, tá? Então, aos poucos, a gente vai trabalhar habilidade por habilidade, tá ok? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.